Olá para você, aqui é a Jaque e hoje a gente vai fazer a leitura do livro dos Salmos. A gente já está nessa jornada, já tem alguns dias, ficaremos alguns meses e todo dia a gente tem alguma coisa para aprender. E no vídeo de hoje eu quero trazer você a reflexão sobre como a gente pode ser pessoas inabaláveis. Já parou para pensar nisso? Às vezes a palavra é bonita, né? Nossa, que pessoa inabalável, aquela pessoa cheia de fé que é tão inabalável. É tão bonito na palavra, né? Mas a Bíblia ela traz uma receita, vamos dizer assim, de como nós podemos ser inabaláveis. Você sabia disso? E é sobre isso que eu quero comentar no vídeo. Mas antes da gente fazer a leitura, vamos falar com Deus pedindo que Ele fale com a gente, dê sabedoria para a gente, para que a gente possa identificar em nós onde de repente temos falhas, que o Senhor venha falar com a gente, despertando em nós essas áreas, para que possamos ser pessoas inabaláveis. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Obrigada pela sua palavra, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam outra vez. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Peço que o Senhor abençoe esse dia, as nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria e traga à luz áreas da nossa vida, ó Deus, que precisam ser curadas, saradas, transformadas. Fale conosco, Senhor, na sua palavra hoje tão importante, tão especial, e que após o final desse vídeo, após o final dessa leitura que a gente fizer, a gente já possa começar a perceber pequenos frutos, Pai, pequenos frutos de mudança, frutos de arrependimento em nosso coração, porque eu creio que o que transforma, Senhor, é a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pega lá então a sua Bíblia, vem para cá comigo, se for o caso, pausa o vídeo e a gente vai ler a palavra do Senhor em Salmos 15. Se você chegou até aqui e acha que esse conteúdo vai ser bênção na sua vida, vai agregar, vai te trazer conhecimento, considere se inscrever no canal para que você não perca as próximas leituras, porque todo dia a gente tem esse encontro aqui marcado, esse bate-horário aqui super especial e abençoador. Então a palavra de Deus aqui em Salmos 15 está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Que leitura curtíssima, mas aqui com pelo menos 11 lições que eu já tirei aqui, gente. Aqui a gente leu um salmo com apenas 5 versículos e eu quero dar uma pensada sobre cada um dos itens que eu li aqui, que eu pensei agora, e quero trazer você a essa provocação, a essa reflexão sobre o que isso na verdade significa, o que torna uma pessoa inabalável. E aqui a Bíblia diz, o salmista Davi falando, né, quem, Senhor, vai habitar no teu tabernáculo, quem vai habitar na sua presença, né, tabernáculo, símbolo da presença de Deus. E aqui Davi, ele discorre, né, algumas características, né, de pessoas ou de uma pessoa que é a pessoa que estaria ali na presença do Senhor e que, segundo o último versículo, a Bíblia diz que aquele que agir assim nunca será abalado. Então, portanto, é uma ação, é uma conduta, é um jeito de viver que faz com que a pessoa se torne uma pessoa inabalável. Não é apenas ela ler livros de autoajuda ou ela assistir uma pregação, um vídeo motivacional, deixando a pessoa super empoderada ali, né, para se sentir super inabalável. Não, o que vai torná-la inabalável é a conduta de vida dela. Aquele que agir assim, agir, ação, conduta. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu peguei aqui é versículo 2. Primeiro ponto, aquele que vive
com integridade. Fiz um vídeo, inclusive, falando sobre integridade aqui. E é interessante, gente, que quando a gente traz o ponto integridade, né, é você fazer o que é certo mesmo que todo mundo esteja fazendo a coisa errada. Você seguir ali na sua consciência o caminho certo, aquilo que é correto. É você fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. O que é integridade para você? Como você definiria a sua própria integridade? Aqui é o primeiro ponto. O segundo, pratica a justiça. Já parou para pensar quantas vezes, até muitos de nós, a gente deixa de praticar a justiça? A gente pode ser voz para denunciar um pecado, para denunciar um crime, para falar alguma coisa que está de errado, e muitas vezes a gente não fala, a gente se esconde, né? Deixa isso para o outro fazer, e o nosso papel a gente deixa de lado. Aqui a palavra traz também como uma outra característica a prática da justiça. Depois, terceiro ponto, aquele que fala a verdade de coração. Não tem nada mais maravilhoso que ter alguém que fala a verdade pra gente, mesmo que a gente não goste. Sabe aquela pessoa que tá ali falando, olha, eu vou falar pra você, você não vai gostar, mas você vai ouvir mesmo assim. E às vezes a gente não gosta de ouvir, a gente fica ali de cara virada, mas depois a gente para, pensa, reflete, e às vezes a pessoa tem até razão, ela viu um ponto cego em nós e trouxe clareza para alguma coisa que a gente precisava saber através da fala da verdade de coração. Não tem nada pior do que viver com gente mentirosa, gente que é enganadora, que tá ali perto de você, que fala uma coisa e age outra. Não, não é assim. A Bíblia diz que entre as características, né, de uma pessoa inabalável é uma pessoa que fala a verdade de coração. O outro ponto, que não difama com a língua. Já fiz um vídeo também aqui de pessoas difamadoras. Gente, que coisa terrível é ter alguém que fica falando mal do outro o tempo todo, que denigre a imagem do outro, que denigre o caráter de alguém, sabe? Que descredibiliza uma pessoa falando dela ali em rodinhas. Então a Bíblia fala também que aquele que não difama com a língua, essa é uma das características que faz com que a pessoa que age assim nunca seja abalada. Quer ver um outro ponto? Nem faz o mal a seu próximo. Ou seja, às vezes você tem até vontade de fazer o mal, você tem até razão, você tem o jeito, os recursos para fazer, mas você não faz. Você não faz o mal ao seu próximo. Outro ponto aqui, não calunia o seu amigo. É curiosíssimo isso, né? Porque a pessoa que calunia já, para começo de conversa, nem amigo é, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma pessoa ali, alguém que vê aquela pessoa caluniadora, né? Tipo, olha, eu sou seu amigo, você pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar. O outro lado, né, tem lá um bom coração, uma boa conduta em poder ajudar. E aquele que não gosta, que não é amigo, vai agir como uma pessoa caluniadora. Então a Bíblia fala também que a pessoa que calunia o seu amigo, quem não faz isso, né, quem não é caluniador, é uma pessoa que vai se tornar uma pessoa inabalável, até mesmo porque uma pessoa caluniadora, ela não fica na presença de Deus. Todos esses pontos aqui são pessoas que, como Davi disse, Senhor, quem que vai habitar ali no teu tabernáculo, né? Quem vai estar ali, quem vai morar no teu santo monte? Então são pessoas que têm essas características. A próxima, aquelas pessoas, né, versículo 4, cujos olhos rejeitam o desprezível, né? Você não vai aceitar aquilo que é errado, aquilo que é desprezível, você vai rejeitar, você não vai tomar assim como uma esponjinha, porque todo mundo às vezes está aceitando e você vai aceitar também. Você vai rejeitar aquilo. Outro ponto, aqueles que honram os que temem ao Senhor. É muito interessante o texto trazer sobre isso, né, quando a gente fala a questão da honra. E quando está falando a questão de honra, é a gente reconhecer aquelas pessoas ali que são fiéis, que temem ao Senhor, que temem a palavra de Deus, e dar a elas o respeito que elas merecem, a honra que elas merecem, simplesmente porque elas temem ao Senhor. Não é uma questão que a gente faz e a gente dá para elas porque elas são legais, mas porque elas carregam um nome por trás delas, elas carregam uma presença ali, que é a presença do Senhor. Um outro ponto também,
Isso aqui eu achei bem interessante, que eu acho que pega muita gente aqui. Versículo 4 também, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Aqui o termo jurar, né? Mas o texto ele quer dizer exatamente sobre isso, que aquele que vai habitar ali na presença do Senhor, né? Aquele que age assim, se torna inabalável, é uma pessoa que ela mantém a posição dela, ela não fica voltando atrás, ainda que ela saia em prejuízo. Ela vai falar uma coisa, ela é fixa naquela ideia, ela vai se posicionar daquele jeito e ela vai seguir naquele caminho. Ela não vai mudar de ideia porque alguém falou para ela mudar, ela não vai mudar de ideia para agradar, ela vai seguir naquele caminho ainda que ela se prejudique, ainda que ela não se favoreça em nada, ainda que ela tenha algum tipo de prejuízo, porque ela foi fiel à sua consciência. E também um outro ponto aqui, versículo 5, né? Quem que vai habitar ali na presença ali do Senhor, no tabernáculo, no santo monte do Senhor? A Bíblia dizendo aqui, versículo 5, que não empresta o seu dinheiro exigindo juros. Gente, já pensou assim? Primeiro que assim, tem um texto aqui na palavra que fala que aquele que pega emprestado é servo daquele que empresta. Então, o empréstimo, ele em nenhum momento ele é visto assim com bons olhos. Mas se ainda a pessoa ela vai fazer aquilo, que ela pelo menos não faça exigindo juros. E no nosso mundo real, né? No nosso mundo real, se a gente precisasse pegar dinheiro emprestado, seria maravilhoso fazer isso sem juros, não é? Mas não é o que acontece. Então a gente acaba, às vezes, se comprometendo com o banco, pega um empréstimo lá, às vezes pega empréstimo com um colega, com o irmão, com um parente, e aqui a Bíblia está dizendo que aquele que não empresta o seu dinheiro exigindo juros, e está na lista ali daquelas pessoas que se apresentam ali diante de Deus, quem vai habitar ali no Monte Santo do Senhor. E um outro ponto para terminar aqui, gente, que eu acho que pega muita gente aqui, é o versículo 5 que diz assim, nem recebe o suborno contra o inocente. Esse ponto aqui é um ponto que fala também sobre o caráter, né, sobre conduta, né, é sempre muito mais fácil, assim, a gente vai lá, paga um dinheirinho, né, para conseguir um favorzinho, querer alguma coisa, enfim, mas aquele que não age em relação a isso, que não age em relação a suborno, é uma das pessoas ali que vai habitar ali naquele lugar do Senhor, que vai habitar ali na presença do Senhor, ali no Santo Monte, e que a Bíblia diz lá no versículo 5, né, fechando aqui o texto, aquele que agir assim nunca será abalado. Então uma pessoa também que ela não aceita suborno, ela prefere ficar com o que tem, ela não vai ter privilégios, ela não vai ter preferências, ela vive uma vida de contentamento, essa pessoa com certeza vai ser uma pessoa inabalável, essas coisas não vão abalar a vida dela, porque ela tem uma consciência firme, forte, de quem ela é, do que ela acredita, e ela sabe que ela não precisa se submeter a um suborno para conseguir o que ela quer. Então, gente, quando a gente pega aqui Salmos 15, eu faria até um exercício, como seria a gente reler este salmo, colocando toda essa lista, né, pelo que eu vi aqui umas 11 características aqui na lista, todas elas escritas do modo contrário. Como seria a gente ler Salmos 15 da forma contrária? E o que eu quero dizer com isso? Não que a gente vai ler assim, porque a Bíblia a gente vai ler do jeito que a gente leu aqui. Mas quando a gente pega esses pontos em relação à conduta e caráter e a gente coloca ao contrário, muitas vezes a gente vai se ver aqui. E a gente vai ver áreas da vida da gente que estão precárias e que precisam de transformação. Por exemplo, quando eu venho aqui para o versículo 2, né? Como eu disse, aquele que vive com integridade. Aí você pode parar para pensar assim, mas eu não sou íntegro, eu estou falhando na integridade. Outro ponto, eu também não sou justo. Eu fecho os meus olhos e tampo os meus ouvidos ao clamor do pobre. Eu não estou dando ali a voz à justiça, eu não me considero uma pessoa justa. Quer ver mais? Eu também sou mentiroso, eu não falo a verdade de coração. Eu minto. Eu não quero que a pessoa saiba realmente o que eu penso, porque eu não quero que ela fique chateada comigo, eu não quero perder privilégios, então eu vou mentir.
então não tô falando a verdade com meu irmão. Quer ver uma outra coisa? Eu difamo, eu falo mal. Quando eu tô ali na rodinha, ali com os meus colegas, e vem o nome de alguém ali na mesa, mas eu vou falar mal mesmo, porque aquela pessoa merece, ela fez isso, 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 isso. Vocês percebem que quando a gente pega essa lista e a gente coloca de um modo contrário, a gente começa a identificar até pecados na vida da gente, que a gente precisa se arrepender, porque muitas vezes a gente se engana achando que a vida da gente é uma vida assim, simplesmente que Deus aceita do jeito que ela é, né? O Senhor, Ele nos ama, Ele nos recebe como nós estamos, né, como nós somos, mas Ele nos ama demais para deixar a gente no mesmo estágio. O Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas e as nossas histórias. Então a gente também não pode cair assim nesse engano, nesse erro, que Deus é amor e só é amor. Não, a gente precisa trabalhar as nossas vidas para que a nossa vida seja uma vida cada vez melhor, pautada na palavra, mas eu falo isso para quem crê, tá? Isso para quem crê na palavra de Deus. Se a pessoa não crê, pode pular fora desse vídeo, que esse canal não é para você. Mas se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus e quer ter uma vida transformada, a gente precisa pegar esses pontos aqui e trazer para nós em que áreas da vida da gente nós precisamos de transformação. Olha o outro ponto aqui. Como eu falei, da difamação, aí o texto fala assim, nem faz mal ao próximo. Mas e se eu faço mal? Eu tô fazendo mal pro meu próximo, sim, sabe? Porque ele merece, porque ele fez isso, 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 isso. Nem calunie o seu amigo. Mas eu calunio. Aquele ali merece porque ele fez isso, 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 né? Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível. Eu não rejeito não, eu aceito. Todo mundo aceita, eu vou aceitar também, não tem nada a ver, né? É assim mesmo, todo mundo aceita, Deus perdoa. Cuidado com esse tipo de conduta. Olha o que mais, aquele que honra os que temem ao Senhor. Mas eu não vou honrar mesmo, honra só vou dar a Deus, eu não vou honrar aquela pessoa ali não, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que teme ao Senhor, sabe? Não quero, nada a ver, não me identifico, não gosto, passo longe, sabe, gente? Então são coisas que a gente pode começar a trazer aqui à luz e ver onde nós estamos falhando. Depois ele fala aqui, né? O que não volta atrás, mesmo quando ele jura com prejuízo, né? Aí é mais ou menos assim, bateu aqui, eu vou voltar com a minha palavra, vou voltar atrás, porque prejuízo eu não quero não. Já tô saindo muito prejudicada em muita coisa, eu não quero mais um para conta não. Aí eu volto atrás com a minha palavra, eu volto atrás com a minha conduta, sabe? E aí, além de tudo, né, se alguém pede dinheiro para mim, eu vou emprestar e vou cobrar juros. Afinal, nada sai de graça, né? Todo mundo tem que pagar um boleto. Eu pago o boleto, você também, você quer meu dinheiro? Vou cobrar juros de você? Sim, porque o banco cobra, por que eu não posso cobrar? Entende? E aí, a questão do suborno, né? Não tem nenhum problema eu aceitar um dinheiro para fazer um servicinho aqui, ali, fazer uma coisinha ali desonesta. Todo mundo faz, a gente tá num país corrupto, sabe, gente? Então, assim, quando a gente vem para áreas da nossa vida que a gente começa a identificar esses pecados através de Salmos 15, é onde nós precisamos realmente nos arrepender das nossas obras. Porque quando a dificuldade vem ou acontece alguma coisa, que na maioria das vezes como que a gente vai agir? A gente vai perder a fé. A gente não vai ter esperança, a gente vai desacreditar das pessoas, a gente não se torna pessoas inabaláveis, ao contrário, nós nos tornamos abaláveis, a gente se abala por qualquer coisa, a gente se abala pela notícia ruim, a gente se abala aí pela economia que a gente está assistindo, a gente se abala pela economia que acontece no mundo, e aí qualquer coisinha a gente se abala, a gente já vai pensar que tudo vai dar ruim, que nada presta, e por aí vai. E qual que é o resultado disso? Não tem como ser um resultado de pessoas que sejam inabaláveis. E aí eu termino esse vídeo dizendo assim, quando eu pego esse texto, trago à luz esses erros, eu mesma posso concluir que eu vou habitar ali na presença do Senhor, eu vou habitar ali no seu santo monte. Quem que vai habitar nesse lugar?
Então, eu acho que isso é um bom exercício de consciência, gente, para que a gente saia ali daquela vida de, sabe assim, café com leite de Bíblia, onde a gente só lê o Salmo 23 e quando lê, e começar a ler a palavra de Deus de um modo mais sério e ver o que ela vai provocar em mim e o que eu posso fazer para eu melhorar. A gente não pode colocar tudo na conta de Deus. O Senhor, Ele vem, Ele nos transforma sim com a sua palavra, desde que eu também queira. Desde que eu leia esse texto, eu reconheça em mim que há pecados, eu preciso confessar e me arrepender desses pecados. Que foi como eu disse em uma leitura dessas aí no livro de Provérbios, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se a gente quer ser pessoas que estejam ali na presença do Senhor, se a gente quer ser pessoas inabaláveis, a gente precisa olhar de mais perto, com uma lente muito mais próxima, para essa lista aqui de Salmos 15. Amém? Espero que esse texto tenha te abençoado. Dá uma mastigada aí, reflete bastante. Com certeza Deus vai falar muitas coisas no seu coração. E fica firme na sua leitura, tá? Não desiste não, porque amanhã tem mais, tá bom? Fica com Deus e um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.